Me chamo Caroline da Silva e eu estou no segundo ano do técnico em agropecuária. Eu faço esse curso no campus Parecis, em Mato Grosso. E esse vídeo é um vídeo de biologia que meu professor Emanuel, ele propôs que a gente fizesse ou um vídeo pro YouTube ou um podcast. Eu preferi o vídeo pro YouTube e ele passou vários assuntos pra gente falar. E um desses assuntos que eu achei muito interessante é um assunto polêmico, é um assunto que é muito interessante, que eu não entendia algumas coisas, que depois de eu ver esse assunto eu comecei a entender mais. Não é um vídeo que eu tenha total conhecimento sobre ele, mas como aluna, né, eu vou tentar passar as informações que eu pude aprender nesse vídeo. O assunto que eu escolhi foi o sistema genital, gênero, sexo e sexualidade, né? A diferença entre o gênero, o sexo e a sexualidade. E o sistema genital, que ele é, como funciona e isso. Vamos lá, né? O sistema genital, ele também é conhecido como sistema reprodutor. Ele é responsável pela reprodução humana e, consequentemente, quando a gente começa a reproduzir, a gente começa a fazer a manutenção da espécie humana. Porque como as pessoas morrem, as pessoas também vivem. Então, a manutenção, né, desse ciclo. O sistema reprodutor humano, ele é formado por órgãos que constituem o aparelho genital masculino e o feminino. Então, os órgãos do sistema genital masculino são o osso púbico, o canal deferente, o pênis, a uretra, a vesícula seminal, a bexiga, a próstata, o epididimo, o testículo e a bolsa escrotal. O pênis, ele é o que conduz o sêmen que contém o espermatozoide. Ele também é responsável pela eliminação da urina. Então, o pênis é o órgão reprodutor, né, e excretor do organismo masculino. A bolsa escrotal é a cavidade que aloja e protege os testículos. Ela é responsável pela manutenção da temperatura adequada à fisiologia dessas estruturas. Os testículos, eles produzem os gametas masculinos no interior dos túbulos semíferos e possuem células que sintetizam a testosterona. O epididimo, ele é um canal que coleta, armazena e conduz os espermatozoides. O canal deferente é um canal que transporta os espermatozoides do epididimo até um complexo de glândulas anexas. Essas glândulas, elas são um conjunto formado pela próstata, vesículas seminais e glândulas bulboretrais. Elas que vão formar a secreção que compõe o sêmen, o fluido que nutre e proporciona no meio de sobrevivência dos espermatozoides, com a neutralização do pH levemente ácido da uretra. Esse foi o sistema genital masculino. Já os órgãos que constituem, na realidade foi masculino, né? Já os órgãos que constituem o sistema genital feminino são o tubo uterina, o útero, a bexiga, a uretra, a vagina, o ovário, o colo do útero, o reto e o ânus. A vulva ou pudendo é um conjunto de estruturas que formam o aparelho reprodutor feminino externo, que é o lábio, os vaginais, o orifício da uretra, a abertura da vagina e clítoris. A vagina é o canal que recebe o pênis durante o ato sexual. O útero é o órgão que recepciona o ovo zigoto e ele proporciona o seu desenvolvimento durante o período gestacional. Então, no útero é onde o neném ele vai se desenvolver, né? Tubas uterinas ou trompas de falópio são ovidutos que possuem numerosos cílios em sua superfície interna e desempenham a função de transportar o óvulo do ovário até o útero. Normalmente é nas trompas que ocorre a fecundação. E o ovário, elas são glândulas responsáveis pela ovulação e produzem também os hormônios sexuais, estrogênio e progesterona.
Então, esse aqui foi um pouquinho sobre o que é o sistema genital e os órgãos que compõem o sistema genital. Aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o gênero, o sexo e a sexualidade. Sexo, gênero e sexualidade. Sexo, sexualidade e gênero são palavras que usamos para pensar sobre nossa identidade. No entanto, os termos não são tão simples quanto imaginamos. Realmente, a gente não é nem um pouco simples a diferença deles. Tá. O sexo, ele determina uma pessoa e a anatomia do seu corpo. Ou seja, biologicamente nascemos menino ou menina em função de um órgão sexual. Então aqui ele está querendo dizer que o sexo ele vai determinar a anatomia do ser humano, né? Se eu nasci com vagina, então eu sou menina. Se eu nasci com pênis, eu sou menino. Vou falar um pouquinho mais agora mesmo. Essa ideia reflete o que todos temos aprendido. Temos um sistema reprodutor, características físicas e secundárias, como seios e barbas, e sexualmente somos definidos por esse elemento. Então, no sexo, se você no sexo biologicamente, tá? Se você tem pênis e você tem barba, então você é definido menino, você nasceu menino. Se você tem vagina, seios, então você é uma menina, você nasceu uma menina. Mas isso é nos termos biológicos, tá? Isso é uma verdade? Não necessariamente, porque como eu disse, era na biologia. O sexo é apenas uma parte da identidade sexual de uma pessoa. É apenas a parte física dessa individualidade, que pode encontrar diferentes posturas psicológicas. Então, na biologia, se você nasceu assim, você é tal coisa, mas psicologicamente você pode ter outras posturas, né? Você pode ter nascido com pênis e barba e se identificar uma mulher. Porque no seu psicológico você entende que é assim, entendeu? O gênero. Segundo especialistas, gênero é o que determina aquilo que culturalmente seriam características do ser masculino e do feminino. Estariam incluídos nessa classificação anatomia, forma, vestimenta, comportamentos, valores e seus respectivos interesses. Então o gênero ele já muda, né? E se você tem pênis e barba, a forma de você se vestir, você pode colocar um vestido, você pode tirar a barba, você pode tampar seu pênis. Então, isso é o gênero, entendeu? É você ter nascido o menino, como a biologia fala, mas se identificar como uma menina, se comportar como uma menina, se vestir como uma menina, entendeu? Então, isso é o gênero. E dentro disso entra a identidade de gênero, que se refere ao modo de como alguém se identifica, foi o que eu acabei de falar, né? Não só a si mesmo, como para a sociedade. Nesse sentido, o indivíduo ele pode se apresentar como um homem ou uma mulher, ou ambos, sem levar em consideração sua biologia ou sua orientação sexual. Então ele pode ser o que ele quiser, sabe? Esse que é o gênero, é o que a pessoa sentir que é. Eu tenho seios, tenho cabelo longo, tenho uma vagina, mas se eu falar, se eu me identificar como um homem, se eu começar a ter comportamentos de um homem, me vestir como um homem, isso é identidade de gênero, entendeu? Eu vou ser um homem. A sexualidade. Ela envolve muito mais do que apenas fazer sexo ou participar de atividades sexuais. Ela é definida como os sentimentos, comportamentos e identidades associadas ao sexo. Existem muitos aspectos da sexualidade. Dentre eles destacamos os traços físicos e psicológicos que diferem entre homens e mulheres, as atrações emocionais e sexuais que um indivíduo sente em relação ao outro, a pessoa com quem estabelece e mantém relações sexuais, as
sexualidade ela também é influenciada pelas expectativas e estruturas sociais como religião, política e medicina. Uma das maiores diferenças entre sexo e sexualidade é que a sexualidade é muito pessoal e individualizada, embora descreva como as pessoas se relacionam com os outros e como se definem em uma sociedade. A orientação sexual, ela se refere à principal atração romântica, emocional e sexual que uma pessoa sente em relação aos outros. Existe uma ampla gama de orientações sexuais com as quais uma pessoa pode se identificar, que inclui a heterossexualidade, a homossexualidade, a sexualidade, a pansexualidade, a bissexualidade, e não é só isso, são várias sexualidades, sabe? Não é só você ser hétero, você ser bi ou você ser pan, são outras, existem muitas sexualidades mesmo. O assexual é uma pessoa que ela não tem atração sexual por nada, por ninguém. Ela não sente atração sexual por nada. Tem o greissexual. Ela já vai sentir atração sexual, mas pouco, sabe? Vai ser raro. Tem o demissexual, que é atração sexual depois de efetividades. Então, depois de ter um pouco de afeto com uma pessoa, e vai ter interesse de ter uma atração sexual. Daí vem o heterossexual, que é um homem que sente atração por uma mulher, ou uma mulher que sente atração por um homem. O homossexual, que é uma mulher que sente atração por uma mulher, ou um homem que sente atração por outro homem. Também temos o bissexual, que é uma mulher que sente atração por uma outra mulher ou por outro homem, ou um homem que sente atração por uma mulher ou por outro homem, que sente atração por homem ou por mulher. Temos a pansexual, que é a atração sexual por todos os gêneros, mas que não é o bissexual, né? Porque o bissexual também tem atração por homem ou por mulher, mas é que o pansexual ele vai ter atração por todos os gêneros, por um greissexual, pelo heterossexual, pelo homossexual, pelo bissexual. Todos os gêneros ele vai sentir atração. Tem o pansexual, né, que é isso que eu acabei de falar. O polissexual, que é a atração sexual por variados gêneros. Sabe? Qualquer gênero vai sentir atração. Isso aqui é algo que eu achei muito interessante. Está dizendo assim, ó, que acima de tudo, esses conceitos não objetivam classificar ou mesmo rotular as pessoas, mas sim demonstrar quão diversa a nossa sexualidade e de que cada um pode ser o que descobrir como quiser. Que não há necessidade de estranho em gostar de outro, de vários gêneros. Só há problema quando não se respeita e se condena quando se percebe uma identidade que não corresponde à maioria da população. Então, gente, é verdade isso, que acima de tudo, todos esses conceitos eles não servem para rotular as pessoas. Esses conceitos eles servem para mostrar que é muito diversidade. Não sei como falar, que eu não sei mesmo. Mas mostrar como é diversa, né, a nossa sociedade, que a nossa sexualidade não é só um homem que gosta de uma mulher, que é muitas outras coisas, e que as pessoas têm que parar com esse preconceito, né, que não é só isso, e tem que aceitar, ajudar, porque você se identifica com uma sexualidade que a população, né, que a sociedade não aceita, é muito, muito difícil mesmo, né. Então, o sexo e a sexualidade são assuntos extensos que estão presentes em muitos aspectos da nossa vida pessoal, que a gente deveria tratar mais em escolas, enfim.
Dentro da sexualidade, tem a identidade pessoal e sexual. Que a sexualidade ela não se reduz a impulsos, motivações, hormônios e intimidades, nem se resume somente à paixão ou às possibilidades corporais de experimentar prazeres e afetos. A forma como vivemos e entendemos nossa sexualidade é produzida historicamente. Então não é dos dias atuais, sabe? Já há muito tempo atrás acontece isso. Através de um processo contínuo do qual construímos nossa identidade pessoal e sexual que surge nos desdobramentos históricos e culturais. O fato de nascermos com um determinado sexo biológico não é suficiente para determinar a maneira como iremos sentir, expressar e viver nossa sexualidade. Ou construir nossa identidade de gênero, nossa orientação sexual, não pode ser determinada pela visão hemogênica de heterossexualidade como único padrão. Então a gente não pode ver isso só como único padrão, sabe? E também temos que entender que não é de agora que isso acontece, que as pessoas têm outros gêneros. Isso já é de bastante tempo. Enfim, espero que tenham gostado. Professor Emanuel, me deu uma notinha muito boa, tá? Por favor, porque eu morro de vergonha de gravar essas coisas. Enfim, é isso, tá? Muito obrigada. E tchauzinho.